Oi, gente. Estou eu aqui. Resolvi gravar esse vídeo ao ar livre. Acho que não tem coisa melhor do que você gravar um vídeo. Tá de frente aqui pro céu. Vocês não podem ver, mas eu tô aqui de frente pro céu. Tem pássaros voando aqui, o céu tá bem azul. São por volta de, acho que 1 da tarde. E, nossa, é que esse céu, sério, eu amo o céu. Ele é lindo. Estão voando aqui pássaros, nuvens. E eu gosto de gravar aqui porque, sabe, às vezes na correria do dia a dia eu esqueço de olhar para o céu. Eu acho que muitos de nós esquecemos, né? Porque quando temos algo à disposição o tempo todo, a gente acaba esquecendo disso. Então você já olhou para o céu hoje? Então fica aí com o primeiro convite do vídeo. Esse vídeo eu tava refletindo ali sozinha, sabe? Porque eu gosto de ficar refletindo comigo mesmo para que eu fico exigindo mudanças da minha parte, sabe? Para que eu mude. Eu não gosto de exigir mudança, não gosto nem acho certo, tá? De exigir mudança do outro. Eu tenho que exigir mudanças da minha parte, porque a gente estamos aqui para evoluir dia após dia. Então, a pessoa que acha que só o outro que tem que mudar, que ela não deve mudar nada, ela deve repensar os seus conceitos e analisar. Filha, você tá aqui, filho, filha, você está aqui na Terra para mudar a si próprio, tá bom? O outro só consegue mudar ele. Você só consegue mudar você. Então, quando a gente entende isso, acho que as coisas começam a ser mais fáceis, porque não estou dizendo que é fácil mudar a gente mesmo, mas fica mais fácil porque a gente fica tentando mudar a vida de ninguém, né? A gente foca na gente e tenta melhorar o que precisa ser melhorado. Então, é, tem uma frase, né, que eu tinha visto no fim, eu tinha salvo há muito tempo, mas eu não sei o que aconteceu, que eu perdi, que ela diz assim, quanto menos não, quanto mais maduro fomos, menos ofendidos seremos. E eu sempre fui uma pessoa que me ofendia muito fácil. Tipo, se você olhasse para mim e talvez fosse seu jeito, fizesse qualquer expressão facial, eu já entendia que você não gostava, que você não tinha ido com a minha cara. E tipo, eu criava uma antipatia. Eu ficava muito ofendida. E se você dissesse uma palavra, qualquer palavrinha, assim, chegasse para mim, muitas vezes a gente acaba falando frases sem pensar, né, fora do contexto, e aquilo me ofendia muito, a ponto de eu chegava a ficar meses, ou até eu chegava a detestar a pessoa por conta disso. Eu me sentia muito ofendida. E foi assim por muito tempo, sabe? Eu começava a criar ranço das pessoas, né, detestar as pessoas simplesmente por coisas muito pequenas. Eu era muito ofendida, sabe? Eu não tinha maturidade nenhuma e me ofendia por qualquer coisa. E sem perceber, eu comecei, tipo, as pessoas começaram a vir dizer coisas, sabe, pra mim, e eu não tava nem aí, sabe? Eu levava na brincadeira, eu ria. E eu, quando eu parei hoje pra analisar, né, eu percebi que as pessoas me disseram tantas coisas e aquilo não fez eu perder é, dias tristes, pensando naquilo e, acima de tudo, ficando chateada, que eu ficava chateada com as pessoas. Eu me sentia muito ofendida. Eu ficava, nossa, por que essa pessoa fez isso comigo? Parecia que a pessoa tinha feito a pior coisa do mundo e muitas vezes era só uma expressão facial, era só uma palavra mal colocada. E ontem eu percebi também, porque duas pessoas vieram falar do meu corpo, sabe? Foi uma simples. Ah, olha, gordinha, né? Não sei o que, tá mais gordinha. E, tipo, se fosse antes, eu ia olhar pra aquilo e dizer: o que ela pensa que é pra falar assim de mim? Sabe? E, tipo, eu ri e nem sequer pensei nisso. Eu nem lembrei de contar isso pro meu marido, eu vim contar depois. E eu fiquei assim, gente, quando eu parei pra analisar, caramba, se fosse antes, aquilo ia me machucar muito. Só que conforme a gente vai trabalhando na gente mesmo, a gente entende que a gente não tá aqui pra focar em ninguém. Tipo, quando eu digo focar é, ai, nossa, fica apontando o dedo. Ai, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Não, você tem que apontar esse dedo pra você, você que tem que melhorar. Então, quando eu parei de deixar o dedo assim, virar ele pra mim, eu comecei a amadurecer e ver que uma coisa que eu observei desse processo de amadurecimento é que eu era muito ofendida. Eu me ofendia por qualquer coisa. Eu me ofendia por coisas simples, por coisas inúteis. Então, qualquer comentário bobo me deixava triste, ansiosa e até a ponto de ficar chateada com a pessoa.
E conforme eu fui analisar tudo que me aconteceu, né, as coisas que as pessoas diziam, eu percebi que não. Hoje em dia eu ouço as pessoas. Ontem mesmo, eu não fiquei chateada. Eu percebi da última vez que a pessoa chegou pra mim, me puxando, sabe? A penúltima, na verdade, falando do meu corpo. E eu fiz, o que essa pessoa tá fazendo? Eu levei na brincadeira, sabe? E é aí que você entende. Quanto mais maduro, de fato é verdade, sabe? Quando você começa a trabalhar em si mesmo, a focar no seu desenvolvimento, em ser melhor como ser humano, você percebe que quanto mais maduro você vai ficando, certas coisas não têm mais importância para você. Você não se ofende por qualquer coisa, você não se ofende por qualquer comentário, você não se ofende por qualquer olhar, você não se ofende pelas coisas que a pessoa deixou de fazer por você. Ai, eu fiz isso eu fiz isso por aquela pessoa, ajudei, mas ela não me ajudou de volta. Você não se importa mais porque você entende que você ajudou genuinamente, você ajudou porque era algo de dentro de você, era algo que você queria fazer. Você não fez aquilo esperando ajuda em troca. Entende? Quando você começa a se comprometer com você mesmo, a entender que o problema é você. Meio lento agora. Que o problema é você, que você veio aqui para amadurecer cada vez mais. Você não pode mudar o outro, você não pode estar apontando o dedo para ninguém. Quando você foca em se conhecer, cuidar de você com carinho e melhorar o que precisa ser melhorado, primeiramente para você e também para os outros, que eu acho que cada pessoa deve tentar ser um ser humano melhor, não só para si, mas também para os outros, para que as pessoas que estão ao redor não tenha que conviver com alguém chata, que se estressa por tudo, que, ai, qualquer coisa ofende. Gente, é muito chato. Eu comecei a entender o quanto eu era chata por me ofender por qualquer coisa. Então, quando eu percebi qual é o meu maior problema, é isso aqui. Então, eu vou começar a tratar, as coisas começaram a, se eu nem perceber, sabe? Isso não me afeta mais. Então, você pode falar isso, e muitas vezes a pessoa não tá falando aquilo porque ela quer te machucar. Sabe, muitas vezes tem coisas que saem sem querer. E quando a gente é ofendida demais, a gente se machuca por qualquer coisa. E eu percebi que quando eu comecei a focar em olhar para mim, ao invés de estar olhando os defeitos, os problemas, sabe, apontando os erros das outras pessoas, eu comecei a mudar o que realmente importava, que era eu. O que realmente importa, e a única coisa que eu posso mudar, né, que sou eu. Então, não tô dizendo que eu cheguei à fase de, eu sou uma pessoa que não sou mais ofendida, sabe? Não sou tão ofendida facilmente, eu não me ofendo. Não é bem assim. É claro que tem coisas que eu ainda me afeto, mas eu melhorei assim numa situação muito grande, sabe? E esse vídeo é basicamente para dizer isso, sabe? Talvez você seja uma pessoa que se ofende fácil também e que você não fica apontando o dedo para as outras pessoas. É um conselho que eu quero trazer, que foi o mesmo conselho que eu falei para mim muitas vezes. Para de apontar o dedo para os outros e começa a olhar para você. Começa a olhar quais são os seus defeitos. Muitas vezes a gente está acostumado a só olhar os defeitos dos outros. Dos outros a gente só vê os defeitos e da gente a gente só vê qualidade. Sendo que a gente entende que todo mundo tem defeito e qualidade. Só que o principal ponto não é a gente ficar olhando o defeito das outras pessoas, mas sim os nossos, sabe? Porque a gente tem tantos defeitos, tanta coisa para melhorar na gente mesmo. Então, o convite de hoje é que você pare para analisar o que você precisa melhorar. Talvez você também se ofenda facilmente, sabe? E não é fácil trabalhar em si mesmo, mas é um trabalho diário. E que se a gente continuar focando em olhar o defeito, os problemas das outras pessoas, a gente não vai ter tempo para trabalhar isso em nós, sabe? Então eu fico muito feliz porque foi um passo assim dado, né? E me ver olhando para comentários simples e eu levando ele na brincadeira e rindo, e não me preocupo, acima de tudo, não é só levar na brincadeira e rir, é não se importar com isso depois. Sabe, você ficou pensando nisso? Isso tirou seu sono? Não, nem lembrava mais disso. Sabe, porque de fato aquilo se tornou algo simples. Porque quando você de fato começa a trabalhar em você, você entende que tem coisas que são coisas pequenas e que você se importa demais, sabe? Acho que eu parei de. Ai, chega de ser tão imatura, sabe? Amadurece um pouquinho e entende que nem tudo é sobre você e nem tudo é para te machucar. Sabe, claro que tem coisas que às vezes as pessoas falam por maldade mesmo, mas
Será que vale a pena levar isso aqui pra dentro, sabe? Será que vale a pena eu ficar ofendida? Porque já pensou se você se ofende por tudo? Tudo que alguém fala, a expressão, a opinião de alguém te machuca. E aí como é que a gente vive? Sabe, a gente vai ser pessoas que tá sempre ofendida, que tá sempre infelizes, sempre triste. E eu vi que isso tava me afetando muito. Então, até meu marido falou assim, nossa, você se ofende muito fácil, né? Isso há uns tempos atrás eu fiz, de fato, eu me ofendo mesmo. Isso é um problema, sabe? Isso é um problema que precisa ser tratado. Então, eu comecei a analisar com calma. Então, é esse o vídeo que eu quero trazer. Sabe, será que você não se ofende com tanta facilidade? Será que esse não é o seu problema? Será que você também não tem que parar um pouquinho e analisar o que eu preciso mudar em mim para não me ofender tão facilmente? Será que eu não tenho que parar de apontar tanto o dedo para as outras pessoas e começar a olhar para quem realmente importa? Eu. Tratar a mim mesmo. E para ter uma vida ainda melhor, sabe? Porque se ofender demais afeta muito a saúde mental. A minha tava um caos, eu tava dizendo, eu não aguento mais. Só que a única pessoa que pode mudar a minha saúde mental, cuidar dela, sou eu mesma. Então, é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje, tá? Quanto, Quanto mais maduro fomos, menos ofendidas seremos. Então é esse o vídeo de hoje. Que Deus abençoe todos nós. Eu não paro de olhar pra cima porque o céu tá bem na minha frente. Tem um pássaro cantando. Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Bye!